Você já teve a sensação de que existe uma verdade profunda nas palavras de Jesus que nunca foi completamente revelada? Como se houvesse camadas ocultas de sabedoria, códigos de manifestação e segredos de expansão da consciência que foram deliberadamente escondidos. Se você sente essa inquietação no peito, se algo dentro de você sussurra que há mais, muito mais do que nos ensinaram, então este momento não é coincidência. Durante 2000 anos, nos apresentaram um Jesus passivo, sofredor, dependente de intermediários divinos. Mas em 1945, nas cavernas de Nag Hammadi, no Egito, descobrimos textos que revelam outro Jesus, um mestre da consciência quântica, um ativador da divindade humana, um professor de manifestação cósmica. Esses manuscritos gnósticos nos mostram um Jesus que não veio criar seguidores, mas despertar co-criadores da realidade. E aqui está o ponto crucial que mudará sua perspectiva para sempre. Jesus nunca quis ser adorado. Ele queria que você lembrasse que é como ele. Na tradição gnóstica, Jesus revela o primeiro código de poder. Se conheceres a ti mesmo, então serás conhecido e compreenderás que és filho do Pai vivo. Autoconhecimento não é terapia, é ativação. Quando você verdadeiramente se conhece, você acessa sua frequência vibracional única, seus dons naturais de manifestação, sua conexão direta com a fonte, seu poder de transformar energia em matéria. Jesus ensinava que o mal não é uma força externa, mas a ignorância da nossa verdadeira natureza. Quando você esquece quem é, você se torna vítima das circunstâncias. Quando lembra, você se torna criador das circunstâncias. Isso explica por que tantas pessoas se sentem perdidas, mesmo seguindo todas as regras religiosas tradicionais. Elas estão buscando fora o que só pode ser encontrado dentro. Jesus falava em parábolas não para confundir, mas porque a verdade cósmica só pode ser decodificada por consciências expandidas. Quando ele disse, "A quem tem ouvidos para ouvir, ouça", estava indicando níveis de percepção. Não ouvidos físicos, mas ouvidos da alma. Vamos decodificar uma parábola oculta. No Evangelho de Tomé, censurado por séculos, Jesus ensina: aquele que busca não deve cessar de buscar até que encontre. E quando encontrar, ficará perturbado, e ao se perturbar se maravilhará e reinará sobre o todo. Este é o mapa da expansão de consciência. Primeiro, buscar, questionar a realidade aparente. Segundo, perturbar-se, dissolver crenças limitantes onde o ego resiste. Terceiro, maravilhar-se, reconhecer sua verdadeira natureza. E, finalmente, reinar, manifestar conscientemente sua realidade. Quantas pessoas param na fase da perturbação e voltam para a zona de conforto? Jesus nos ensina que é exatamente aí que precisamos prosseguir. Jesus demonstrava domínio sobre a matéria não por milagres no sentido religioso tradicional, mas por compreensão das leis quânticas da manifestação. Ele multiplicava alimentos através da frequência de abundância, curava instantaneamente por meio da transmutação energética através do amor. Caminhava sobre as águas, alterando a densidade molecular através da consciência. Jesus era um mestre quântico. E o maior segredo que ele tentou nos transmitir está em João 10, 34. Não está escrito na vossa lei. Eu disse, vós sois deuses. Sim, ele disse isso, e mudou tudo. Você não é um ser humano tentando ser espiritual. Você é um ser espiritual tendo uma experiência humana temporária. E quando você integra essa verdade, você para de mendigar por bênçãos e começa a emanar bênçãos. O reino de Deus está dentro de vós. Essa não era uma metáfora bonita. Era uma instrução técnica de ativação. Seu corpo é o templo. Sua consciência é o altar. Seus pensamentos são as oferendas. Suas emoções são a energia criadora. Jesus ensinava que quando você alinha mente, coração e espírito, você se torna uma antena cósmica capaz de receber insights diretamente da fonte, manifestar sincronicidades constantes, curar através da presença e transformar ambientes apenas com sua frequência. Maria Madalena compreendia isso profundamente. Por isso era a discípula mais próxima. Ela não via com os olhos da personalidade, mas com os olhos da alma. No Evangelho censurado de Maria, Jesus ensina sobre os 7 portais de liberação da consciência.
um mapa completo de como transcender as limitações do ego e acessar estados superiores de ser. Mas existe um ensinamento ainda mais profundo que poucos conhecem. Jesus passou 17 anos desaparecido dos evangelhos oficiais, entre os 12 e 29 anos. Onde ele estava? Os textos apócrifos e tradições esotéricas revelam que ele viajou para o Tibete, Índia e Egito, estudando com mestres ascensionados, aprendendo técnicas de manifestação e dominando os segredos da alquimia espiritual. No monastério de Emis, no Ladakh, ainda existem registros antigos que falam de um jovem chamado Issa, que significa Jesus em árabe, que impressionava os monges com sua sabedoria sobre as leis universais. Ele não estava apenas crescendo em sabedoria, como diz Lucas. Ele estava sendo iniciado nos grandes mistérios. Estava aprendendo a trabalhar com os chakras, com a Kundalini, com a geometria sagrada e com os portais dimensionais. Quando Jesus retornou ao Oriente Médio, ele não era mais apenas um carpinteiro. Era um mestre iniciado que compreendia os códigos quânticos da criação. Por isso, conseguia materializar pão, transformar água em vinho e ressuscitar os mortos. Não eram milagres sobrenaturais, mas aplicações conscientes das leis naturais que ele havia dominado durante esses anos ocultos. E aqui está algo que vai mudar completamente sua percepção sobre oração e manifestação. Jesus ensinava uma técnica específica de conexão com a fonte que os essênios chamavam de oração do coração. Não era pedir, suplicar ou mendigar. Era alinhar sua frequência com a frequência do desejo já realizado. Quando Jesus disse, tudo quanto pedirdes em oração, crede que já o recebestes e tê-lo-eis. Ele estava revelando o segredo quântico da manifestação. Você precisa vibrar na frequência da gratidão pelo que ainda não se manifestou no plano físico. Precisa sentir no seu corpo a emoção de já ter recebido. Os essênios praticavam isso há séculos. Eles oravam como se suas preces já tivessem sido atendidas, gerando um campo magnético de atração irresistível. Jesus aperfeiçoou essa técnica e a elevou a um nível cósmico. Ele não pedia chuva, ele agradecia pela chuva que já estava vindo. Não pedia cura, ele celebrava a saúde que já estava se manifestando. Essa é a verdadeira oração científica. Você se coloca no estado emocional do desejo realizado e sustenta essa frequência até que a realidade física se reorganize para corresponder à sua vibração interior. É assim que funciona a lei da atração em seu nível mais elevado. Mas existe um terceiro ensinamento oculto que é ainda mais revolucionário. Jesus falava constantemente sobre um conceito que a tradução perdeu ao longo dos séculos, o eu sou. Em aramaico, a língua que ele falava, essa expressão, E-Ye, Asher, E-Ye, não é apenas uma afirmação, é um comando de criação. Quando Jesus disse, antes que Abraão existisse, eu sou, ele não estava se referindo à sua personalidade humana. Estava revelando que o eu sou é a presença divina ativa dentro de cada ser consciente. É o poder criador em ação. É a força que materializa realidades. Cada vez que você diz, eu sou, você está ativando o comando de criação mais poderoso do universo. Eu sou próspero, eu sou saudável, eu sou amado. Essas não são apenas afirmações positivas. São decretos quânticos que reorganizam a matriz da realidade. Mas cuidado, o eu sou também funciona com limitações. Eu sou pobre, eu sou doente, eu sou sozinho. São comandos igualmente poderosos que manifestam exatamente essas experiências. Jesus tentou nos ensinar que somos magos da palavra, alquimistas da consciência, criadores através do verbo. Nos textos gnósticos, ele explica que toda a criação acontece através do som, o logos, a palavra criadora. E o eu sou é a frequência mais alta dessa palavra. Quando você aprende a usar conscientemente o eu sou, você para de ser um espectador da vida e se torna o diretor da sua própria realidade. Os cabalistas judaicos conheciam esse segredo. Os mestres egípcios praticavam essa magia. Os yogis tibetanos utilizavam esses mantras. Jesus reuniu toda essa sabedoria ancestral e a condensou em ensinamentos simples que qualquer pessoa poderia aplicar. Mas, infelizmente, esses ensinamentos foram censurados, distorcidos ou perdidos nas traduções. Então,
como aplicar esses ensinamentos ocultos na sua vida hoje? Primeiro, pare de buscar validação externa. O divino não está no pastor, no guru, no influencer. Está na sua conexão direta com a fonte. Segundo, pratique o autoconhecimento como prática espiritual. Medite, questione suas crenças, observe seus padrões. Cada insight sobre si mesmo é uma chave de ativação. Terceiro, assuma sua responsabilidade criadora. Você não é vítima das circunstâncias. Você é o compositor da sua realidade através dos seus pensamentos, emoções e ações. Quarto, cultive a frequência do amor incondicional. Não o amor emocional, mas o amor como força criadora cósmica. É essa frequência que permite manifestações instantâneas. Jesus não veio criar uma religião. Ele veio ativar uma revolução de consciência. Uma revolução que você pode continuar agora, neste momento, nesta vida. O caminho não é fácil. Despertar exige que você solte tudo que não é verdadeiramente seu. Mas em troca, você ganha algo que ninguém pode tirar. A liberdade de ser quem realmente é. Então eu te pergunto agora, o que despertou dentro de você durante esses minutos? Qual verdade tocou uma memória profunda da sua alma? Compartilhe nos comentários. Sua palavra pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir para iniciar sua própria jornada de despertar.